Pessoal, hoje temos a honra de ter aqui conosco Flávia Brunetti, jornalista. Gente, ela faz tanta coisa, que hoje a gente vai ter uma aula aqui conosco. A Flávia morou mais de 10 anos na Europa, ela cuida de direção de imagem, ela vai compartilhar aqui conosco, né, toda essa vivência e a importância, né, como a imagem pode trazer e agregar valor tanto para o profissional quanto para a empresa. Mas, assim, nada melhor do que ela explicar para a gente, né, Flávia? Muito obrigada. Estou aqui também com a minha sócia, Poliana, né? E nós duas estamos bem interessadas no tema. Quando eu conversei com a Poliana, ela falou, nossa, Érica, é super interessante, é o que a gente Obrigada faz. Por me aceitar. Imagina. E a gente quer te ouvir, né? Você tem uma trajetória muito diferente, que você explique, né, a importância da imagem. Da imagem e de ser multifacetado no mundo, né? Cada vez mais multifacetado, mais multimídia. Mas, assim, eu, na verdade, eu sou formada em jornalismo, especialista em jornalismo político, documentário de guerra. Nossa! É muito louco. Quando estava terminando a faculdade, eu recebi um prêmio de jornalismo do jornal Estado de São Paulo e do Banco Bilbao-Vizcaya. Que legal. Lembra? Sim. E aí chamava Prêmio Bilbao-Vizcaya de Jornalismo. E na época que o Brasil fez 500 anos, né? Uhum. E aí o jornal Estado de São Paulo abriu um concurso com esse banco e era Brasil 500 anos. A gente tinha que escrever uma matéria. E todo mundo escreveu sobre a colonização italiana e japonesa, que são as maiores aqui no Brasil. E eu, na época, falei, cara, vou pensar o inverso. Eu vou falar da menor que existiu aqui, que é a polonesa. E na época eu tive muita sorte, porque tinha um professor no sul do Brasil que estava escrevendo o primeiro livro sobre a colonização polonesa no Brasil. Que legal. Então, enfim, foi assim que eu fui... eu conheci um produtor da da TV Cultura, né, mas de um programa que já acabou, e ele falou, cara, tô precisando de uma pessoa que vai ser uma produtora na guerra do Afeganistão. Acredito. E eu falei... Não, mas você foi... Não, é isso não. Você foi para o Afeganistão? Então, eu comprei a passagem para Karachi, e no dia que eu embarquei, que eu ia embarcar, né, fechou a fronteira. E os jornalistas tiveram que sair, né? Porque teve aquele... Quando isso acontece, aí, né? Sai jornalista, sai as Nações Unidas e tal. E aí eu acabei indo pra Espanha, porque esse jornalista estava filmando pro multicanal da Espanha. E eu tinha ganho o prêmio, já do Estadão. Então, foi quando eu peguei tudo e fui começar a viver na Europa, trabalhando com jornalismo político. Gente... Peguei esse dinheiro do prêmio que eu ganhei, eu viajei a Europa inteira por 1 ano e meio, Puxa. Da Irlanda do Norte ao sul da Espanha. E aí voltei pro Brasil em 2003. E aí eu não consegui me adaptar mais muito aqui. E aí, para essas coisas que a gente joga pro universo... e aqui vocês vão saber que minha vida pessoal está muito ligada com a minha profissional. E até de uma forma engraçada, mas foi quando eu conheci meu ex-noivo inglês. Aí mudei para Inglaterra, fiquei morando na Inglaterra. Passei em muitas faculdades lá em jornalismo internacional, mas eu não consegui a bolsa. E aí chegou aquele momento que ou eu casava, eu comprava uma bicicleta, eu comprei uma bicicleta. E voltei pro Brasil. Aí, quando eu voltei em 2006 pro Brasil, eu fui fazer foi quando o Instituto Europeu de Design estava abrindo aqui em São Paulo o prédio deles ali em Genópolis. E aí abriu um curso chamava Fashion Communication Editor. Bayer, né? Que só existiu uma turma, que era um curso que eles transformavam via satélite, transmitiam com Milão. Então, a gente podia... Foi quando eu tive aula, né? Vou falar como que eu entrei nessa faculdade. Mas foi quando eu tive aula com Valentino, Jura? Patrizia Gucci. Foi quando minha carreira virou, né? Depois que eu comprei uma bicicleta...
eu cheguei para fazer entrevista com a Érica Palomino, que é uma grande jornalista, né, da Folha Ilustrada, hoje uma grande diretora de museus, né? Ela tá no Rio de Janeiro. Mas eu cheguei para fazer entrevista com a Érica e eu falei, olha, eu não tenho experiência nenhuma em moda. Eu acho que eu tenho um dom, mas eu não tenho experiência. Eu venho de jornalismo político. Acabei de comprar uma bicicleta. E não tenho, assim, muito mais o que falar. Eu tô aqui pra aprender, quero mudar de vida e tal. E, enfim, fui embora. Né? E aí, quando eu olhei o povo que chegou lá, todo mundo super arrumado, todo mundo tal. Eu falei, bom... Aí passaram 2 semanas, o Instituto Europeu me ligou e falou, cara, a Érica te escolheu pra te dar a bolsa. Acredito. E quando eu perguntei pra ela por quê, ela falou, cara, que eu fui a única pessoa que cheguei falando que eu tava ali pra aprender. Porque todo mundo que chegou ali, né, já tinha coisa do moda, ou já tava no mercado, ou já tava, sabe, já tava... E eu falei, cara, tô eu e minha bicicleta e um sonho. E foi assim que minha vida mudou. Porque logo depois eu recebi uma proposta para voltar para a Europa, para levar uma loja que tinha aqui no Oscar Freire, que chamava Acervo, para o Porto. E lá eu fundei a Mezzanine. É uma loja que existe até hoje no Porto. Que legal. Então, Rua Cândido dos Reis, 58. Olha! E aí, Acervo Benjamin, chamava aqui na Oscar Freire. E foi uma loja que foi também uma plataforma de lançamento de vários estilistas, como Dudu Bertolini, que na época tinha Neon, Amapô, André Lima, Juliana Jabur, todos esses nomes que na época vinham do Amni Hotspot, que era antes do São Paulo Fashion Week ainda, assim, Nossa, era uma incubadora patrocinada pela Ródia. Nossa. Então, a ideia foi levar essa loja que era um marketplace, né? Mas que de lifestyle, né? Então tinha esses estilistas, mas tinha também um pouco de design, decoração, rolava festas, lançamentos, tinha livro, tinha disco. Eu, depois que fui para a Europa, eu trazia muita decoração, pechinchas, coisas de decoração, antiguidades e tal. E aí eu levei esse modelo pro Porto, e o Porto, além de tudo, tinha um cabeleireiro dentro. Olha, que legal! Então, como era também numa rua que tem muitos bares ali no Porto, então ali também tinha muitos drinks, muitas festas, as pessoas já se aprontavam ali. E com isso eu fui viajando a Europa toda, mas eu gosto de dizer que não era o eixo Paris-Milão. Então eu fui para Copenhague, para Berlim, para Lisboa, para as feiras que hoje eu nem sei se existe mais, que era Bread and Butter, que existia em Berlim. Eu fui há 20 anos atrás pro Copenhagen Fashion Week, que as blogueiras estão indo agora. Nossa, aqui, sabe? Que então, legal, tipo, que legal. Foi muito legal, assim. Então eu sempre tive uma experiência, né, Érica, que a gente conversou quando a gente se conheceu, que é como chama a minha palestra, que é Disrupção, Empoderamento e Causa, um olhar disruptivo. Então, eu acho que esse é o meu grande asset. Já que a gente está falando de negócios. Não, então. E aí, falando nisso, assim, minha primeira pergunta é assim, porque eu olhei que você era jornalista, né? Eu falei, em que momento que caiu a ficha para você de que imagem era um ativo? Eu acho que não teve um momento pim, assim, na vida profissional. Eu acho que foi, de novo, permeada pela minha pessoal, porque foi quando, né, eu terminei o noivado e voltei pro Brasil e fui fazer o MBA em moda, que aí era imagem, né? Como eu te disse, né, que eu falei pra Érica, eu achava que eu tinha um dom no sentido de senso estético, né? Porque eu sempre soube combinar e proporções e amo garimpar, é uma coisa que vem desde o meu pai. A gente garimpa muito lá no interior, em fazendas e tal. Então, eu sentia que eu tinha esse senso estético. E os meus amigos da PUC, todos hoje são os grandes editores de política. Nossa. Apresentadores da CNN, diretores do Jornal Estado de São Paulo. E eu meio que nunca me
encaixei no corporativo. Tá. Né? Que eu e a Érica, a gente começou... Lá na Dinastia, onde eu conheci a Érica, ela começou a falar que veio do corporativo. Nós viemos. Eu nunca consegui ser essa pessoa, apesar de, obviamente, né, o São Paulo Fashion Week, eu trabalhava CLT, na Vogue fui CLT. Então, não é sobre ser CLT ou PJ. Sim. Eu acho que é o modelo, né? Que naquela época, né, na nossa época, era mais... quando a gente estava começando, era mais quadradinho, né? Ou você era CLT ou você era PJ. Hoje, principalmente depois da pandemia, existem N tipo de trabalho, né? O híbrido, o não sei o quê, que isso foi uma mudança também. Recente, depois da pandemia. E que a gente teve que se adaptar. Bom, eu não, porque eu não tive pandemia, já vou falar para vocês por quê. Mas a sociedade teve que se adaptar. Então, hoje, se você não for multifacetado... Não. E o que é legal, vendo aqui sua trajetória, né? Você começou como jornalista, de guerra. E de repente foi para moda. E sempre com um olhar disruptivo, como você mesmo fala, né? E aí, a Poliana acabou de fazer essa pergunta, né? De quando você disse que não teve o start da imagem, mas você acredita que a imagem... ela pode te trazer um retorno financeiro diferenciado se você realmente se posiciona de uma forma adequada? Eu acho que você tem algum exemplo para contar para gente? Eu tenho vários exemplos. Aonde que você vê realmente como faz a diferença de você estar bem posicionado, porque a sua imagem faz parte do seu posicionamento, faz parte de como as pessoas te veem e a percepção, né? Não adianta você falar que você é competente e se você não passa isso. Então, eu acho que seria legal a gente ouvir, né, essa sua visão. Eu queria emendar uma pergunta que é assim... você consegue perceber quando alguém está fazendo investimento errado em imagem? Isso todo dia. Na hora, né? Ela bate o olho. Isso é toda hora. E se você vê até, você consegue principalmente notar, né, quando você está há tantos anos trabalhando com isso, quem é forçado, quem é natural, quem tem o dom, quem... Eu posso te contar a história de vou te falar de vários expoentes. Um grande, assim, talvez o maior assistente que eu tive na vida, ele veio do Maranhão, ele não tinha experiência, enquanto eu não conhecia nada daqui de São Paulo, mas quando eu fui entrevistá-lo, ele tinha tanta vontade, ele era tão sincero, e depois eu falei, vou dar uma chance para ver como é no dia a dia, nos termos da produção. Ele era tão organizado, aí você via que ele tinha um olhar, que quando eu falava com ele, eu falava de igual para igual, né? Então, o que você acha desse cinto, quanto você quer? Aí ele, olha, por causa daquele blazer eu produzi, né? Produzi que eu... No mundo da moda, para quem não sabe, né? Eu fui pegar emprestado para alguém, ou eu comprei para alguém, né? Eu produzi essa camisa para pôr não sei o quê. Então, você vê, a pessoa veio de um lugar, né, em que não tem, assim, uma super semana de moda, grandes eventos de moda, mas a pessoa tem o dom. Depois ele estava trabalhando comigo na GNT, não sei, com vários artistas, várias celebridades, várias campanhas e tal. E um dia ele virou para mim e falou, Flá, ele estava morando super bem, ele falou, cara, meu sonho é trabalhar na Vogue, só que eles pagam, tipo assim, 1/10 do que ele estava ganhando. E ele falou, para isso eu vou entregar meu apartamento e eu vou começar a dormir na lavanderia de um amigo meu, porque é meu sonho e tal. E eu falei, vai dormir na lavanderia, porque sabe o quê? Eu tenho certeza que você vai conseguir, porque você tem... Como fala hoje, depois do filme lá que concorreu ao Oscar, Agente Secreto, do Wagner Moura, ele tinha um olho, né? Esse meu assistente. E ele se tornou um grande assistente lá na Vogue, depois né, quase editor. Saiu para trabalhar com a Sabrina Sato. Hoje é stylist de um grande conglomerado de moda. E tá aí. Eu sempre falei de igual para igual, que você estava dizendo sobre ter dom, sobre o teu chamado e a importância.
que a gente depois vai discorrer mais sobre isso, que é talvez, imageticamente falando, o meu maior case da minha carreira, que é a Marília Mendonça, que como a imagem dela... Eu estava falando disso ontem, num almoço, com 20 mulheres. Como a imagem de uma pessoa transpôs um gênero musical. Porque quando você fala em sertanejo, você lembra da mulher com a bota, com o chapéu, com o xadrez ou com não sei o quê e tal. Só que o Spotify fala isso. A Marília, ela transpôs um gênero. E a gente nunca olhou pro sertanejo para fazer a imagem dela. Né? Primeiro que ela, no começo da carreira, ela nunca se importava com imagem. Era mais sobre a voz. E depois, quando ela começou a se importar, se você pegar os últimos anos dela, você vê que não tem nada a ver com o sertanejo. A gente fazia um trabalho, inclusive as minhas referências eram do rap americano. Que legal. As referências que eu trazia. Então, se você for muda e cega, a única coisa que te resta é a imagem. É o poder da imagem para passar a mensagem, né? É a importância da primeira impressão, né? É o teu cartão de visita. E não é clichê. Porque às vezes também tem aquela coisa assim, que se você tá numa reunião, chega uma pessoa tipo, uau, tal, a pessoa pode não abrir a boca, mas você vai lembrar da imagem dela. Isso obviamente tem a ver com energia, depois a gente pode discorrer de um monte de coisa. Mas a imagem, você vai falar, pô, não sei o quê. Eu vou lembrar... aqui eu vou lembrar que vocês duas estavam com um colar de pérola. E não foi combinado. É isso. Entende? Mas é o poder da imagem, assim. Antes de começar o podcast, ela tava falando que ela tava quadradinha, porque ela veio de terno. Que é a primeira vez que... Ela faz 10 anos que ela não usava esse terno. Verdade. E é maravilhoso, eu vou lembrar dessa história, que é sobre imagem. Sim. E tem 1 milhão de histórias que eu depois posso contar e discorrer sobre... E aí são imagens que ficaram famosas na mídia, mas que quando você sabe a imagem, a história por trás dela, é ainda mais interessante. Nossa. Né? Que poder, Flávia. Que é isso. Que poder. Que transpõe palavras, né? Porque eu comecei com as palavras, com jornalismo. Mas na nossa época, eu sou a primeira turma da PUC, que foi ano... Eu entrei em 2000 em 1989, me formei em 2001, foi a primeira turma da PUC que teve internet. Nossa, Flávia. Então, é super recente. Eu tive contato com o computador na faculdade também. Então, sabe? Então, na nossa, quando a gente começou a estudar imagem, o que era? Revista, a foto estática, filme era filme, não tinha fashion filme, não tinha reels, não tinha stories, não tinha nada disso. Então, a gente estudava, e aí também eu acho que é o ônus e o bônus, né? Também todo mundo virou editor. Graças a Deus, gente como a gente procurou um estúdio profissional para fazer, porque a gente porque todo mundo virou todo multimídia. Mundo todo mundo faz tudo. Todo mundo virou... Com o celular na palma da mão, né? E aí tem o ônus e o bônus que a gente poderia discorrer aqui muito tempo sobre isso. Não, muito legal, Flávia. Na hora que, assim, desde que eu conheci a Flávia, ela começava a me contar as histórias. Eu falei, não, Flávia, você tem que vir aqui, a gente tem que compartilhar isso para mais pessoas, porque uma jornalista de guerra trabalhou depois em Vogue, em São Paulo Fashion Week, cuidou. A história como ela conheceu a Marília Mendonça... É maravilhosa. É maravilhosa. Que eu falei, não, Flávia, você tem que vir aqui e dividir. Porque o que acontece? Eu acho que as pessoas ainda banalizam um pouco a questão da imagem. E elas não veem do nosso meio financeiro, tá? Às vezes, eu converso com pessoas e falo assim, não... A pessoa tem que saber que eu sou competente, a pessoa não se preocupa com a imagem. E isso é um ponto, né, que eu falo assim, em que época, né? Porque não adianta você ser inteligente, você saber muito, mas você não se posicionar e não se preocupar com a sua imagem. Olha que coisa interessante você está falando, que me aconteceu essa semana. Eu estou fazendo o guarda-roupa de um executivo que está mudando de banco para banco, e ele é um super executivo que ele
Ele poderia ter ido atrás de um diretor de imagem ou de uma editora de moda muito mais coxinha do que eu, porque existe. Ou mais chique, ou mais não sei o quê. Mas ele não, ele foi atrás de alguém que fez nomes do showbiz, né? Pra trazer, porque olha que interessante ele me falou. Ele falou, cara, o banco também ficou digital. As pessoas que estão trabalhando são muito jovens. Isso. E eu não quero mais chegar de camisa, cinto de couro e calça social. Aí ele me mostrou a imagem, eu olhava a imagem, eu olhava ele na casa dele, de camiseta e bermuda. Eu falava, meu Deus, eu tenho que te dizer que você tá há 10 anos mais velho aqui. E eu tô com você, é a mesma semana. Então o cara falou, então, Flávia, eu quero, só que eu não consigo mudar a minha imagem, por quê? Eu preciso me comunicar com essa geração. É isso. E a minha vestimenta, ao invés de me empoderar, virou uma tiração de sarro. Vira um negócio tipo, olha lá, o coxinha tá chegando. Olha, não sei o que, nananã. Aí eu falei, olha, eu vou te contar, te dar uma coisa que eu vou te mostrar que tá acontecendo. E ele, pô, eu já notei isso, mas eu não sei como fazer. Eu falei, olha, na moda masculina, as pessoas não usam mais cinto. Você já reparou isso? Ricardo Almeida só faz calça agora que tem aquele botão, sim, aquela a faixinha, não, que cobre o botão, esse botão aqui fica sem botão. Sim. E sem cinto. Eu falei, olha, eu vou te mostrar que na Renner já tem essa calça. Olha aqui na Renner. Aí ele, pois é, mas eu não sei, eu não consigo pensar em não usar cinto, não sei o quê. E aí você vê que tá batendo de alguma maneira. E você vê também que a imagem tá, né? Porque eu acho que como todo mundo agora é editor, como todo mundo se preocupa mais, como todo mundo, né? Tem mais acesso à informação, seja a informação certa ou errada, mas nós temos mais acesso. Eu acho que a preocupação também, nem que a pessoa lá na casa dela, com a cabeça no travesseiro, fica olhando ali um Pinterest. Porque ele falou assim pra mim, você usa Pinterest? Eu falei, eu uso, mas assim, posso te dizer, eu funciono no WhatsApp. Pá, rapidinho. Aí ele, não, tá bom. Eu falei, você quer montar um grupo com a sua esposa? Aí ele, não, tudo bem, pode mandar pra mim. Mas chegou pra essa galera, né? Chegou no alto escalão também. Talvez não muito. Mas outra mulher de negócio que me falou uma coisa muito legal foi a Ana Diniz, que eu te contei, que foi minha primeira parceira no Causa, que depois nós vamos contar isso. Enfim. Mas a Ana falava assim, a gente ia começar com coisa de segunda mão, né? Com o mercado de second hand. Aí eu falei, não, Ana, porque aí eu vou no seu guarda-roupa e pego de cara. Vai, não, pelo amor de Deus, não vai no meu guarda-roupa. Só tem roupa de esporte. Eu venho pedalando, eu vou embora, não sei o que, eu chego aqui, ponho isso. Agora, tudo que você chega, eu quero. Eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, não sei o que. Aí você fala, poxa, uma super executiva me falando isso, né? Então, é um mercado. A imagem é um mercado. Ela é um asset e que é um luxo, que foi muito naquela conversa que a gente teve no almoço, né? Que a Carol quer transformar esse serviço, né? O serviço do stylist em aplicativo. Já existem vários, né? Dress Up, não sei o quê. Para pessoas que não podem pagar até ali o seu stylist ou esse serviço, cuidando do seu guarda-roupa, fazendo um guarda-roupa mais inteligente, comprando de melhor. E tem gente que acha que é um gasto, quando na verdade, se for pôr na ponta do lápis, é uma economia. Porque é uma pessoa que compra para você inteligente. Por exemplo, uma pessoa que me contrata, ela sai com 50 looks fotografados, que ela fica ali na biblioteca dela. Então, também pode virar um serviço. Sim. Né? E eu fiz de grandes, tirando personalidades de TV, por exemplo, a dona da Riachuelo, Marcela Kanner. Eu já fiz um tempo o guarda-roupa dela, que ela estava grávida, tinha tanta reunião, e uma hora ela estava com a Versace em Milão, outra hora ela estava discutindo outra collab aqui, outra hora mãe de família, outra hora... Então, e você tem que ter quantas imagens num dia? Verdade, né? Tem que se adaptar, né? Não Como que nasceu o Causa? Como? Primeiro, assim, ele nasceu em 2019, 2020, foi antes da pandemia, mas eu não tinha tempo de olhar para isso, porque quando a Marília estava viva, eu trabalhava 18 horas por dia.
Essa mulher compunha, e depois veio a pandemia. Ela fazia lives e lives e lives. Então, como eu disse anteriormente, eu não tive pandemia. Não vi a pandemia passar, porque eu tava... Ou eu tava em live, ou eu tava enviando produto pra live, ou eu tava resolvendo uma live. Então, assim... Não, foi uma loucura, né? A quantidade de lives que aconteceu na pandemia. E eu falo que na pandemia, eu fiquei do lado certo. Que foi o único lado que ganhou dinheiro na pandemia, o sertanejo. Não, e fala que foi a maior live, não é? A maior live já feita no YouTube por uma pessoa, né? Porque depois a gente até teve a Cazé TV... que bateu em números, mas ele era na Copa do Mundo. E ele já era uma TV, né? Então ele já tinha todo um aparato por trás, já tinha impulsionamento, já tinha muita coisa. Mas na época da pandemia, é super legal a gente entender isso em números, pra gente ver o quão grande foi e o quão não replicável vai ser. A não ser que a gente tenha outro lockdown. Porque as pessoas já têm disponibilidade para estar na live, né? É verdade, assistir, né? Mas você sabe que eu acho que mesmo se a gente tiver um lockdown, acho que a gente tá tão de saco cheio de live e reunião, e Zoom, e Google Meeting, e nananã, que, cara, eu vou querer ler livro. Eu acho que vai ter um retrocesso. Tipo, a gente vai voltar pro analógico. Acho eu. Acho que vai estourar, tipo, todas as livrarias que quebraram vão voltar. Eu acredito muito mais no movimento analógico. Mas a live que aconteceu da Marília, que ela abriu lá o ponto, né? A câmera, e não tinha impulsionamento, não tinha nada. Era ela sentada dentro da casa dela, câmera, e ela cantando no microfone, tomando uma xicarazinha, sem fazer o pé. Porque ela não saía de casa mesmo, porque ela tinha filhinho pequeno na época, fazendo propaganda da Havaiana com o pé daquele jeito. Então, foi muito orgânico. Muito orgânico. Então, ela teve 58 milhões de pessoas passantes na live. Nossa. E conectadas ao mesmo tempo, foram 3,8 milhões. Hoje, uma live, para ela ser muito bem sucedida, mas com muito impulsionamento, você atinge, assim, estourando 100 mil pessoas. Nossa. Ao vivo. Ao vivo. Isso não vai se repetir. Agora eu entendi Você o porquê. chegar a 3,8 milhões ao mesmo tempo e 58 milhões passantes comparado a 100 mil, né? Então, ela lucrava por live... Tipo, sim, a Havaiana pagava não sei quantos milhões, não sei quantos milhões, a Americanas não sei quantos milhões, a PagBank tantos milhões, e a pessoa dentro da casa dela, recebendo produto e fazendo. Hoje a gente teve nesse acho que foi a semana passada, retrasada, o Neymar bateu a maior live e a maior venda em live. Tudo bem que é live shop, né? A Marília não estava fazendo live shop, né? Ela estava fazendo anúncio. Tem uma diferença, né? De live shop, você clica e já compra o produto. Anúncio, você só anuncia, depois o consumidor tem que ir lá e buscar pelo produto e comprar. Ele vendeu 200 mil reais. Essa foi a maior live shop já feita no TikTok Brasil. Então, você entende as proporções de números... Mas, assim, vale a pena você falar um pouquinho como é que você chegou na Marília? Como que a Marília chegou na sua vida? Isso é por isso que eu tô aqui. Porque ela, quando ela ouviu a história, ela falou, não, você tem que contar isso num podcast e tal. Eu falei, tudo bem, eu posso até contar, porque como eu já contei até pra Globo, ali uma vez numa entrevista e tal, porque não tem, assim, não foi uma entrevista de emprego, nem tem como mentir, não tem, assim, não foi uma... Foi nada. Eu era, na época, trabalhava... Estava na Globo, mas já tinha vindo de uma história de São Paulo Fashion Week, eu era editora da Vogue e tal. E eu tinha um namorado que era de Goiânia e tal, porque uma vez eu fui trabalhar pela Vogue, conheci ele lá. O moço morava em Porto Alegre, então eu tinha essa vida, assim, muito viajando. E toda vez que eu ia para Porto Alegre, nada acontecia. Eu saía de Porto Alegre, era festa. Aí eu falei,
Começou a coçar assim na cabeça. Aí um dia eu comecei a desconfiar e tal. E ele chegou na minha casa. E eu, muito crente nas minhas energias que sou, ele passou ali no meu altar e minhas florzinhas murcharam. Aí eu falei assim... Aí, nesse mato tem coelho, né? Ok. E aí, naquele dia, não recomendo isso pra ninguém. A gente saiu, foi numa festa da Globo, tal, voltou. Ele foi dormir e eu mexi no celular dele. Não façam isso. Não façam. Sejam felizes. Mas foi ótimo, porque eu não precisei nem de 5 minutos, porque, na verdade, eu nem mexi muito. Eu já... pronto. Já nem quis olhar mais. E descobri coisas muito chatas. E eu não fiz nada, nenhuma baixaria, nenhum escândalo. E ele dormindo, e eu passei a noite, faxinei a casa, arrumei. E de manhã eu pus o meu joguinho americano. E ele acordou, e quando ele vinha... Aí já tinha arrumado a mala dele, já tinha feito tudo, já deixei ele despreocupado. Aí, a hora que ele foi abrir a boca, eu falei, vaza. Aí eu falei, vaza. Aí ele foi abrir... Eu falei, você não vai vazar? Aí eu levantei e chamei meu porteiro. E aí falei, Marcos, vem aqui, porque, olha, o fulano não quer vazar, e eu quero que ele vá embora, e aqui ele não entra mais. E a hora que o Marcos chegou, falou... Querido, vamos, eu pego a sua mala e vaza e tal. E eu realmente falei essa frase. E ele foi embora. E no dia seguinte, eu fui trabalhar em Fortaleza. E eu tava meio mal, né? Eu tive que contar isso pro cliente. E o cliente falou, cara, você não vai acreditar. Eu fui num show ontem de uma menina que chama Marília Mendonça. E ela tem uma música que chama Alô Porteiro. E ela fala... Pega o elevador, a sua mala e vaza. É igualzinho o que te aconteceu ontem. História. É a tua história. Eu falei, não é possível. Ela falou, cara, é isso, tá aqui, ó. O CD dela. Era o CD. Me arrepiei, né? Era o CD na época. Aí a hora que eu pus no carro, eu ouvi. Era exatamente o que eu tinha falado. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. Aí falou assim, alô, porteiro. E a música chama Alô Porteiro. E eu falei, não é possível. Aí eu falei, cara, para tudo. E eu tinha uma agente na época. Aí liguei pra ela e falei, cara, tem uma menina em Goiânia que chama Marília Mendonça. Ela era uma menina, ela tinha 17 anos. E eu quero que você vá atrás dela e fala pra ela que eu quero trabalhar com ela pro resto da minha vida, porque eu achei que eu fosse primeiro. Porque não é possível que uma mulher imaginou o que eu vivi, cara, dentro da minha casa. Tipo, eu vivi isso ontem. A mulher cantou isso há quanto tempo atrás? Como é que eu não ouvi isso? E eu falei exatamente, eu profetizei sem saber. Então, eu tenho que viver com essa mulher. E aí, chegaram nela, falaram de mim, ela pediu, mandei meu portfólio. Aí, no dia seguinte, eu voltei de Fortaleza, ela estava na porta da minha casa, uma van, ela na época era bem gordinha, fumando um cigarrão, chinelo, havaiana, shortinho, camiseta, sem muito poder aquisitivo. Fomos pro Bom Retiro comprar roupa pra ela e começar esse trabalhão aí que durou 7, 8 anos. Que até demais. Que demais. Ela foi primeiro que eu. E ela, várias vezes, em live dela, em show dela... Que ela canta Alô Porteiro, ela falava assim, eu conheci uma corno nessa música. Era você. E era eu. E aí, eu falei pra Érica, né, depois a gente pode até passar a mostrar, que eu tenho um slide na minha palestra que chama O Chifre Mais Lucrativo do Mundo. Porque eu falo sobre isso. É uma foto minha assim, com... um body de renda, né? Não é uma lingerie, é um body de renda. E eu pedi pra fazer uma arte com um chifre gigante, assim. E aí vem aquele slide e eu tenho... Eu vou falar do Luciano, do Itaú. Tati. Eu vou ter que falar, porque assim, Luciano, ó, se um dia você estiver assistindo, vou mandar o link pra ele. Eu tava dando essa palestra na Belas Artes. E aí, a hora que apareceu esse slide, todo mundo começa a rir, né? Só que ele, em específico, era o mediador e ele o bambambam da palestra. E eu, como eu tinha chegado atrasada, o mediador, minha palestra foi logo depois da dele, eu não vi que ele era o mediador, eu também não sabia quem ele era. E aí, ele tava bem na primeira fileira, porque ele era o mediador. E aí, ele começou a rir muito com o meu slide. Aí eu parei, assim, a palestra, falei, mas por que você tá rindo? Você acha que você não é corno?
Porque ou você é, ou você foi, ou você vai ser. Porque ninguém passa ileso. Depois eu e a Érica tivemos essa conversa com os estagiários. Os estagiários desse tamanho. Aí a Érica, Flávia, estamos traumatizando eles. Eu falei, gente, fica tranquilo. É tudo sobre como você lida. E, se possível, capitalize isso daí. E aí ele começou a rir. Aí eu falei, você é corno no céu, você vai ser, enfim, corta, não sabia quem era. Acabou a palestra, todo mundo em cima do palco falando. Bate assim no meu ombro, eu olho. Ele é bem mais baixinho que eu. Ele deu a mão e falou, aqui tá meu cartão. Luciano Ribeiro, do Itaú. Conheço, Luciano. Pois é. E eu queria te dizer que ninguém nunca falou assim comigo. E assim que esse caos estiver pronto, você me apresenta porque eu quero investir. Que legal. Aí eu falei, olha eu de novo capitalizando o chifre. Sempre. Capitalizando hoje de novo com a Eba no cast. E esse é o chifre mais lucrativo do mundo, cara. Virou, e assim, eu só não tive a oportunidade nunca ever de abraçar o... Eu queria até que ele tivesse, eu queria ter descoberto, fazer antes ele fez, mas eu queria ter descoberto antes, que talvez eu podia ter feito uns aninhos de dinheiro a mais, ter descoberto esse alô porteiro uns aninhos antes. Gente, que demais. Tudo na sua vida é muito diferente, Flávia. E divertido, porque vai fazer o quê, né, gente? É isso. E assim, eu acho que, voltando, né, jornalista de guerra, para trabalhar com Marília Mendonça, né? Seafood Premium. Então, e realmente isso faz a diferença. Agora, trazendo isso para o lado financeiro, né? Para o nosso lado. O que você já deu o exemplo ali da importância da imagem, né, Flávia, para todo mundo, mas qual o maior erro que as pessoas fazem, né, na hora que elas se preocupam com a sua imagem, assim, pela sua experiência? Que dica você daria para quem está assistindo aqui, né, o que não fazer? Eu acho que, como eu já disse anteriormente, gente que se preocupa demais e força um estilo, né, que às vezes não tem, e fica aquela imagem forçada simplesmente por querer pertencer. Uhum. Eu acho que hoje uma coisa muito legal que acontece, e, de novo, é outro case meu que eu posso contar com muito orgulho, mas fui eu que fiz a campanha Dove Mulheres Reais. A primeira, bem legal. Essa é marcante, essa campanha. A primeira de todas, assim. Eu fiz a América Latina. Eu que fiz a direção de imagem. E esse foi o maior trabalho publicitário que eu fiz mesmo, porque foi só para falar da mudança de corpos e chegar nesse ponto aí. Que a gente fez um casting de milhares de pessoas. Aqui a gente ficou morando no Hyatt e eram assim centenas e centenas e centenas de mulheres chegando por dia. Então tinham todos os biotipos, né? A gordinha, a mais velha, a albina, o cabelo afro, rasta, a loira, a Barbie, a ruiva, a tatuada, a careca. Então foram 12 arquétipos assim, né? Tipos muito diferentes. E eu acho que com essa propaganda começou a ter mais a democratização de corpos. Então isso reflete assim muito nisso do que vocês estão perguntando, porque hoje a sua capacidade de errar, ela até ficou... Claro que ela existe, sempre vai existir, mas ficou um pouco menor. Por quê? Porque tem a coisa mais da aceitação dos corpos. Hoje tem mais roupa, que nem quando a Marília começou, que a gente começou com a Marília 8 anos que eu fiquei com a Marília, então foram 12 anos atrás com a Marília, não tinha tanta roupa legal plus size, né? Hoje tem muito mais marcas plus size. Esse né? Conf também, que né? começou Conf, na né? pandemia. Não tinha flexibilização de uma pandemia. Né? A gente teve vários fatores históricos, vários fatores socioeconômicos que foram também moldando hoje ser mais fácil você ter acesso à informação, acesso a roupas plus size ou roupas para quem tem nanismo, para quem é cadeirante. Antes de vir para cá, eu estava conversando com um amigo meu cadeirante. Subi no telefone aqui falando sobre como é pensar a moda para cadeirante, sabe? Então eu acho que teve mais essa coisa de inclusão de corpos que facilita, né? O que é sempre errado é você tentar pertencer a um estilo, primeiramente, que você não pertence, para você caber, para você ser aceito. Eu falo que o styling, a direção de imagem,
ela começa com os nãos, tá? O que acontece comigo? Eu vou falar comigo. Eu não uso batom. Batom de cor. Porque quando eu uso batom, eu fico com falta de ar. Aí eu fico assim, ó. Eu tô o tempo inteiro, mas eu ia estar pensando no meu batom. Será que tá aqui branco? Será que tá ressecado? Será que craquelou? Será que... Então, a minha vai pro batom. Entende? Por exemplo, a Marília não mostrava o braço. Por mais que ela fosse gordinha, ela não tinha o menor problema em mostrar o bumbum, a barriga. Não tinha. O negócio era o braço. Então, que hoje eu também tava falando sobre braço. Olha que loucura. Esse podcast aqui joga pro universo. Falando que está saindo várias matérias de beleza agora, que o novo empoderamento de mulher é o braço forte. Que agora a mulherada tá no malhar o braço, né? E uma clínica que de aqueles de eletrochoques estava me falando isso, que tá tendo muita procura pelo braço. Olha que loucura. Então, eu acho que você monta uma imagem primeiramente pelo não. Por exemplo, não uso estampa, não uso cor, não gosto de vermelho, não uso isso, não uso aquilo, para depois você chegar ao que você se sente bem, poder construir sua imagem. Obviamente, a primeira não vou dizer palestra, mas um talk que me deram na Dinastia, onde eu te conheci, Érica, me deram para eu fazer como task, que foi no Dia das Mulheres, foi falar porque lá, como é uma aceleradora com 115 empresas, então você tem uma diversidade muito grande, também, por causa da flexibilização, da pandemia, da volta dos escritórios, híbrido e tal, então você tem o pessoal que relaxou, né? Uhum. Que acha que tá no escritório, que tá na casa deles. E não é. Né? Então vai com a barriga de fora, com o cropped, o peito pulando. Não é assim. Né? Então as empresas, por causa dessa flexibilização, por causa dessa disseminação dos corpos, dos movimentos, né, LGBTQIAPN+, que cada vez mais acirrados e tal, e pela aceitação total que uma empresa tem que ter, senão ela sofre por isso, ela está sofrendo com o quê? Com a flexibilização demasiada. Exagerada. Então, por que as pessoas estão chamando agora? Voltou me chamarem para fazer palestra de como se vestir. Então, gente, vamos evitar, você entendeu que eu falei que estamos voltando para o analógico? A gente chegou a ter dress code lá no Itaú uma época. Porque também, né? Espera um pouquinho. Você não pode ir de tule, paetê, né? Assim como a gente está falando dos executivos se comunicar com essa nova geração, também tem essa geração entender que existem os executivos e que existem os mais velhos. Bom, mas isso já a gente está tendo problema, até falando economicamente, no Ministério do Trabalho, né? Que essa geração não é mais como a nossa, que queria construir uma carreira, queria não sei o quê. Eles ficam 3 em 3 meses em cada trabalho e tá tudo bem. E vale de experiência, né? Mas aí é outro assunto. Vamos voltar para isso. Voltar para o assunto, então. Às vezes as pessoas acham que estilo é gastar muito, né? É comprar marca cara, entrar em loja, né? E não é isso, né? Não. Flávia? Não é. Eu falo que essa coisa do falsificado, por exemplo. Eu falo, gente, como é que a pessoa compra uma coisa falsificada se você é a primeira pessoa que sabe que é falsificada? Eu não consigo entender. Isso eu nunca consegui entender. Porque eu prefiro, por exemplo, essa minha camisa que eu tô aqui. Eu acabei de comprar ela, sabe aonde? Não é brechó que fala. É um negócio ainda pior que brechó, que é o povo que dá roupa pra igreja. Uhum. Eu paguei R$3. Foi num bazar. Bazar da igreja, no interior. Tipo, eu fui na área masculina, a mulher falou assim, não, moça, essa daí é a área de homem. Eu falei, não, mas tudo bem. Uma camisa. Eu quero ir. Aí ela, tá bom. Aí eu tinha isso aqui é uma camisa italiana e tal, e que tava lá por R$3. Tipo, isso pra mim que é... Não que eu tô falando que eu tenho estilo, não é isso. Mas que não é sobre dinheiro. Não é sobre... Estilo é sobre valor. Não é sobre dinheiro, é sobre valor. Sobre valor. É sobre valor agregado. Acho que a gente viu... Essa foi muito o negócio que eu tava tentando fazer com a Ana, que eu falei do Pão de Açúcar.
que a gente ia investir em second hand, porque esse mercado bombou, principalmente um pouquinho antes da pandemia e na pandemia. Tanto é que o Grupo Iguatemi comprou o Etiqueta Única 30% por 30 milhões. Então, assim, você hoje a gente tem o second hand, está muito mais disseminado, muito mais normalizado, porque antes second hand tinha aquela coisa, aí é coisa de morto. Você nem sabe se a pessoa morreu. Usada. Mas tem gente que não compra second hand porque acha que a pessoa morreu. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nossa senhora, eu só escuto. No bazar da igreja, geralmente. Eu tenho uma amiga minha que só usa, tipo assim, Hermès nova e ela não compra second hand porque ela acha que a pessoa morreu. Que aquilo vem com energia. Tem meme na internet. Tipo, você comprando uma roupa no brechó, vindo vários cadáveres atrás, assim. E quanto que na Europa isso é muito mais ESG, caro né? você comprar num second hand uma peça vintage de não sei quando. E isso agora essa cultura eu acho que está chegando um pouco mais normalizada no Brasil, totalmente normalizada, porque a gente tem grandes e-commerce aí de second hand para nos ajudar nessa coisa que você estava falando sobre valor e não dinheiro. E não é sobre gastar, é o que eu estava falando aqui anteriormente, sobre você contratar alguém que faz guarda-roupa, stylists, ou que te ajude a comprar de forma inteligente, looks que você usa, essa calça com não sei quantas camisas, essa camisa com não sei quantas sobreposições, variações, é sobre isso, não é sobre marca cara. É claro que eu sempre falo assim, existem peças que nem eu. Eu sempre vou comprando peças mais baratas que você pode ir mesclando várias vezes. Mas um bom blazer preto tem que ser um bom blazer preto. Porque ele não pode desbotar em 3 lavadas. Né? Então, eu investi um mega dinheiro no meu bom blazer preto da Max Mara. Num bom tecido, corte italiano, tal. Então, sabe? Eu acho que certas coisas são peças coringas, peças chaves. O resto, depois você vai agregando aí. É o nosso guarda-roupa de 30 anos. Tem algumas peças que são realmente... Verdade. Que ficaram. Vocês têm até hoje. Ficaram. Isso, né? Tipo essa aqui, que aí, na realidade eu emagreci e voltou a caber, entendeu? Então, é maravilhoso. Você é o exemplo hoje, ao vivo, do que a gente está falando. É isso, é um terninho. A Poliana Érica nunca te vi de terninho. Eu falei, pois é, coube, né? Coube, então eu vim hoje nessa tendência. Né? Mas eu acredito muito nessa questão de realmente a gente aproveitar melhor as peças. E esse exemplo da camisa eu amei. Eu amei. Tá linda, tá linda. E eu acho que a gente tem que ter essa consciência na compra, né? Então, agora tem o inverso também, né? Tem aquelas pessoas que tá de marca da cabeça aos pés. E para mim, e como eu não sou ligada à marca, né? Realmente não sou ligada à marca, a impressão que me passa é a necessidade de uma autoafirmação. Ou querer parecer além, né? Então, não tem certo ou errado, tem percepções. É o que eu te falei sobre pertencimento. Tem pessoas que acham que compram pertencimento. Olha que interessante o que você está falando agora. Ontem foi o Met Gala, né? Da Vogue, né? Que é o maior evento de moda que existe, que é toda primeira ou segunda-feira de maio nos Estados Unidos, né? Na Nova York, no museu, né? No Met. E esse ano foi patrocinado pelo Jeff Bezos, pela mulher dele. Qual era a manchete de hoje? Tem coisas que o dinheiro não compra. E a imagem dela, que é uma mulher super criticada, que falam assim, que é a Lauren Bezos, né? Como você anda sempre de Chanel e parece que você está sempre de Shein, né? Os memes postura, na internet sobre ela... com o beição daquele tamanho, a cara toda botocada, puxada, perdeu a mão, né? Aí usam uma coisa super clássica, com aquele peitão que vem aqui, e meio que deturpa a história daquela maison, daquela roupa. Errado na imagem. Que ela faz tanto... Ela comprou um Met Gala. Tipo, não tem mais o que ela comprar na moda.
Ontem ela era patrona. Era sobre dinheiro ali, né? E hoje todos os headlines era que, tipo assim, cara, desiste. Vai comprar outra coisa. Porque moda você não vai pertencer. E você tinha todos os experts do mundo todo. E a mulher, simplesmente, eu acho que ela ficou com tanto medo de tudo que falam dela, que ela foi com um vestidinho preto, com um negocinho aqui, um brilhinho aqui, e mesmo assim, pau nela. Porque não adianta. É postura também, né? É postura, é estética. Porque isso depois a gente pode se enveredar, né? Depois porque a imagem também tem a ver, né, com a estética de que hoje o povo tá perdendo a mão nos preenchimentos, nos botox, nos preenchimentos, no coisa, e põe e tal, e tira. Essa coisa de não saber envelhecer, né? É muito... Então, ela é um exemplo disso. Mas isso é a tradução do que vocês acabaram de perguntar. É sobre a mulher mais rica do mundo... Não consegue passar pertencimento à comunidade que ela mais quer, que são os fashionistas. Que interessante. Mesmo ela comprando o evento. E só usando alta costura até para ir na padaria. Bom, e falando um pouquinho, vamos voltar no Causa, né? Só pra gente muito. Que eu queria que você contasse pra gente, né? A gente começou no Causa, acabou que, né, fomos para outras coisas. É como minha vida. Vai assim. Mas eu queria que você contasse aqui pra gente, né? Como funciona o Causa? É assim, né? Primeiro, como surgiu o Causa, porque eu fiquei com essa pergunta na cabeça, porque como eu não tô de batom, eu consigo concentrar. Que eu tinha falado da Ana, que a gente começou com second hand, aí não deu. Deu certo, porque a gente começou ali na Benglo, que era a loja ali da Beth Prado, com a Glória Pires e tal. E depois fechou, né? Foi o primeiro marketplace sustentável do Brasil. E o Causa começou ali, como uma grande curadoria de second hand e de collabs, né? E assim eu fui tocando da maneira que dava, trabalhando como eu podia trabalhar. Aí eu comecei a perceber que as pessoas se interessavam muito mais pelas collabs que o Causa fazia. Então, eu passei a ser o braço sustentável das marcas. Por exemplo, eu fiz collab com a Casa Vasconcelos para o Carnaval. A Casa Vasconcelos é a maior marca que existe de headpieces, de noivas, de coisas, cabeças para Vogue, tiaras e tudo mais. E elas tinham umas cabeças com umas penas. E eu falei, Renata, vamos tirar essas penas, vamos pôr umas rafes e tal, colorida. E ficou demais. E esse headpiece saiu no jornal Ela, no domingo de carnaval no Rio de Janeiro, como a headpiece mais legal para usar no carnaval no Rio de Janeiro. Que legal. Sem eu nem investir em mídia. Aí eu fiz uma collab com a Urban Pup, que eu peguei sobras de paetê. Eu não gosto de usar sobras, mas é a maneira que as pessoas entendem, porque sobras é sobre culinária. Restos de comida, sobra de comida. Na indústria têxtil, a gente fala excesso. Tá. Então, tudo que é excesso. Então, eu comecei a pegar o excesso da indústria e fazer collabs. Então, eu peguei excessos de paetê, fiz collabs com a Urban Pup e transformei em bandanas de cachorro na marca mais vendida dentro da Pets. Que legal. E aí eu percebi, esse foi um insight em termos de business, em termos de formato. Aí eu fui fazer collab com um grafiteiro, que eu lancei no São Paulo Fashion Week. Depois eu fiz com o artista Felipe Morosini, que ele escreveu as frases dele, que estão no Minhocão, aqui em São Paulo, em camisetas. Foi um sucesso. Aí, agora eu acabei de fazer collab, que vai ser a minha próxima collab, com uma marca que é investida da Carol Pfeiffer, que é a YouFace de óculos. Eu fiz o pendurador de óculos com excessos de tecido, que é como um lenço aqui. E porque nós, né, você que tá de óculos, por exemplo, se você põe teu óculos aqui, o meu tá, por exemplo, no chão. Se eu tivesse com o pendurador já pronto, ele ia estar aqui pendurado, um lenço bacanérrimo, com coisa que você faz assim. E a gente lançou numa feira agora de ótica, e o pessoal ficou louco, e agora tá em produção, fica pronto no final dessa semana. Então o modelo de negócio foi esse, que é produto. Foi o primeiro modelo de negócio do Causa. O ano passado, eu inscrevi o Causa na Lei Rouanet
E o Causa foi aprovado pelo Ministério da Cultura como uma plataforma cultural, porque eu não quero que o Causa seja só moda. Eu quero que... E aí a gente fez um projeto em que a gente atende todas as 17 ODSs da ONU, né? Então a gente está fazendo culinária sustentável, economia financeira sustentável. O Luciano falou que quer que o Itaú patrocine esse painel. Influência responsável. Que legal. A gente tá mapeando, a gente fez, já que eu não vou lembrar as 17 aqui. Mas, obviamente, tem moda sustentável, beleza limpa, wellness, culinária, economia, né? Eu falei, educação econômica, mídia, multimídia responsável. Então, a gente vai pegar o João Weiner para falar de pessoas com esses projetos. E vamos abrir um edital que as pessoas inscrevem os projetos no Brasil todo e uma comissão vai julgar para que o prêmio Causa seja feito no fim do ano. Nossa. Então, eu de produto consegui transformar o Causa no movimento. É o primeiro ano, é muito novo. Mas eu acredito, agora falando do futuro, do próximo passo, na minha vida, falando da minha vida. Quando caiu um avião na minha cabeça e eu perdi tudo, num dia, numa sexta-feira ensolarada, sem nenhuma nuvem no céu me atestando a tempestade que ia virar minha vida, eu falei, cara, eu nunca mais vou sair de casa sem uma causa. Como eu mudei a vida de tantas mulheres com a Marília, mulheres que apanhavam dentro de casa, mulheres que estavam para sofrer feminicídio, ou mulheres que eram gordinhas, ou o que eu fiz com a campanha da Dove, que eu falei, cara, o que eu fiz com a Alessandra Negrini, né, que eu te contei muito sobre o etarismo, que eu fiquei 8 anos com ela, e é uma mulher de mais de 50 anos, de quase 60, e você pode fazer o que for com essa mulher, que no dia seguinte todo mundo fala, gente, essa mulher tem 50 anos, né? Então, que também é sobre imagem, porque ela passa uma imagem de muito mais jovem. Ninguém acredita que ela é 50 a mais, né? Então, eu falei, eu não quero mais sair. E eu saí de casa sem uma causa. E eu acho que hoje o futuro do mercado em si, tanto de moda, quanto pode ser um banco, um fundo, um family office, o que for. Se você não tem propósito, essa é um slide da minha palestra, assim, que todo mundo vai perguntar pro Itaú. Essa é uma conversa que eu tive com o Luciano. Qual é o propósito do Itaú? O que ele está devolvendo? Aí ele, né, que é o que a gente conversou aqui sobre leis de incentivo, né? Como que a tua marca está devolvendo, seja ela do que for, para a sociedade, né? Você vê o Saulo na culinária, que foi maravilhoso, que o Saulo é o nosso curador para culinária. O Saulo, da Casa do Saulo, que é o maior cozinheiro do norte, né? Chefe do norte. Todo mundo, o Saulo se recusou a cozinhar para o Príncipe William na COP, quando o Príncipe William exigiu um menu vegano, achando que o veganismo é a maior coisa com propósito que você pode ter. E o Saulo falou, não, cara, eu devolvi às comunidades ribeirinhas da Amazônia, através da criação de pirarucu, a oportunidade para eles voltarem a ter peixe para comer. Então, aí eu falei, cara, você imaginou assim, um Saulo conversando com o McDonald's? Não tem! Aí eu falei, eles têm que fazer isso num debate no Causa, sabe? Tipo, então eu acho que, né, falando, que um lugar para você saber qual é o propósito das empresas não existe no Brasil ainda. Você não sabe, por exemplo, você sabe que existe o Instituto Hope. O que ele está fazendo? Você não sabe. Tem o Instituto Ronald McDonald's. O que eles fazem? Então, eu acho que esse dinheiro, que vem do nosso dinheiro, que é o nosso imposto. As empresas, o governo dá a oportunidade para essas empresas fazerem. Para devolver para a sociedade através da Lei Rouanet. Só que não tem um lugar que você sabe o que elas estão fazendo. Eu achei muito legal na minha academia, eu faço Smart Fit. E um dia eu tava na esteira tal, e eu agora, como eu tô com esse negócio de ESG na cabeça, propósito, ESG, Lei Rouanet, causa, agora eu só saio com a pistola na cintura.
Apareceu um negócio assim na tela da Smart Fit. Sabe essas telas que ficam em cima da esteira? Aponte seu celular para o nosso QR Code e faça um download do nosso relatório de ESG. Cara, eu achei aquilo tão legal para você saber que é água de reuso, que é não sei o que tem, tudo que a Smart Fit está fazendo, seja de ecológico, de ESG, de governança, de sustentabilidade, de environment, né, que é a sigla, né? E eu falei, cara, eu achei isso demais. Toda empresa devia ter isso no saguão enquanto você está esperando. Acesse aqui o QR Code, sabe o que Itaú está fazendo. Sabe o que a Ébano está fazendo. Verdade. Na sala da recepção de uma reunião, na dinastia. É verdade. Em qualquer lugar, o que você está devolvendo para a sociedade. Aí, assim, de propósito, de sustentabilidade, que seja reciclar latinha, Ambev. Você sabe que ela patrocina festival, um atrás do outro. Mas e de sustentabilidade? Né? Então, eu acho que o mercado, do que seja, da moda principalmente, porque é o segundo maior, né, que polui no mundo, que é o que a gente está basicamente conversando aqui. Você vê a história do deserto do Atacama, dos lixões, né? Nós aqui nós somos terceiro mundo, mas enfim, do primeiro mundo despejando o lixo na África. Então, eu acho essa coisa do trabalho escravo, da Nike. Eu sabia que muitas vezes fico meio assim hoje em dia de usar Nike. Eu acho muito mais legal usar On, por exemplo. Sabe? Que é do Federer, que você sabe que a Nike não aceitou, que é uma coisa muito mais transgressora e disruptiva do que uma empresa que já foi tantas vezes pega com trabalho escravo. Ai, que horror. Né? O negócio da Zara. Né? Então eu acho que hoje em dia o futuro, e falando do Causa, o Causa nasceu disso. Dessa vontade de, primeiro com a moda, que óbvio, sempre vai ser minha porta de entrada, foi na Dinastia, foi aqui, né? Senão eu não ia estar aqui. Mas todo mundo olha pra mim e fala assim, eu acho que o Causa é muito mais. Eu não consigo... Os produtos que a gente faz do Causa é muito louco, porque primeiro que se esgota, que eu acho um rolo e eu faço aquela coleção. Então, só vai existir aquela estampa. Depois vai existir outras. Eu posso fazer de novo com o artista, com o Felipe Morosini. Mas vai ser outra estampa, outra coisa e tal. E eu acho que essa coisa da urgência... Ou você compra agora porque vai acabar e não vai haver outra. Não é aquela coisa do fast fashion. Compre para esgotar que vamos fazer 50 mil vezes mais. Não é isso. E até o fast fashion... a gente teve o exemplo, eu contei pra Erika que almoçou comigo essa semana, mas é que tinha acontecido um dia antes do nosso almoço. Aconteceu agora o primeiro prêmio de moda brasileira pelo FFW, feito, né, pelo portal FFW, que era do São Paulo Fashion Week. Quem é a patrocinador master é a Riachuelo, com o que ela patrocinou com o Instituto Riachuelo, falando de upcycling. Que legal. Não tá falando de fast fashion. Que legal. Então, é um mindset que já tá mudando. Então, eu acredito, no Causa foi fundado porque eu fui disruptiva até agora, né? Assim, que história, Flávia! Então, assim, eu acredito que é minha aposentadoria. Eu achei que eu fosse me aposentar com a Marília. E, sinceramente, não, assim... mas tem algo muito especial te aguardando. Mas eu acho que algo me guarda algo que se for, olha, pelo menos do tamanho que ela foi, e se for maior do que ela foi, que faça alguma diferença, assim. Eu não tenho mais interesse em vestir celebridades por vestir. Como eu já fiz muito. Já carreguei muito sacola, já dormi em muito hotel e já não tive vida, né? Vocês, obviamente, vindo do mercado financeiro, cada um com a sua ressalva, mas a minha vida era isso, era carregar sacola, look. Tem hora que você nem sabia mais porque você estava fazendo look, né? E aí, quando você trabalha com uma pessoa totalmente fora do arquétipo, né? Obesa, vinda de Goiânia, caipira, tímida, de um meio machista, compondo música de corno, você sendo corna. Tipo, tinha tudo pra dar errado. E foi a maior artista que esse Brasil já viu. E pra você bater esses números, eu não sei, só se cair um outro meteoro de novo, né? Porque hoje a
a internet é o novo banco, né? E aí vocês que vêm desse mercado, hoje o sucesso é contabilizado no banco da internet. Não, Né? excelente. O clique do YouTube vale, o clique do Spotify vale, o clique do Instagram vale, o TikTok agora com o TikTok Shop. Só que no final do dia, eu acho que a volta pro propósito, pro analógico, é a próxima tendência. Muito legal. Que bacana. Flávia, olha, uma aula que a gente teve aqui. Agora eu fiquei fã ao quadrado Ah, sua. que bom, querida. Eu acho A gente que... só não quer mais ser corna. Já fiz minha faculdade. É verdade. Agora eu mas- quero relaxar um pouco. Não, mas gostei muito a questão do causa. Obrigada, querida. Você ainda vai colher muita coisa Ah, Deus boa. Eu tenho põe a mão. certeza É, disso. E eu acho que é um lugar de juntar gente legal, sabe? Porque se você fala de causa, não, assim, não tem como você juntar. Ou a pessoa tá tentando e ainda não conseguiu com sua causa, porque não tem recurso. Ou a pessoa pelo menos tem uma boa vontade de fazer uma boa causa. Eu acho que no final, pelo menos você vai ter uma conversa bacana, sabe? Que você vai ganhar teu dia. É isso. Então, e que você fez que vai mudar alguma coisinha. Só pra terminar com uma coisa engraçada, mas, cara, eu tava falando com um amigo meu que trabalha numa loja, tipo, uau, uma loja não, uma marca mega de luxo mundial. Ele falou, cara, a gente aqui reciclando lixo, guardando o saquinho, lavando o saquinho, separando o plástico do alumínio, não sei o quê. E o Trump parece apertar a bomba, né? Tipo assim, a gente querendo vencer, separando o saquinho plástico, cara. Aí é desacreditar demais. Mas eu falei, amigo, se a gente não fizer a Cada um nossa tem que fazer. parte... Cada um que faz um pouquinho. Cada um que cada fizer vez sua que eu vou no parte. lixo reciclado, eu vou como se eu estivesse indo pra guerra. Eu amo reciclar, sabe? Eu falo, uau! Eu fico pé da vida quando eu falo pra minha mãe e pro meu pai, porra, tá tudo misturado aqui, porra, não sei o quê. Mas você muda o mundo na sua atitude, né? É isso, então eu acho que é assim. Muito legal. Assim chegamos aqui. Ai, não é? isso. Não, agora sim, eu acho que a gente vai ter outras conversas. Vamos. Essa foi a primeira de muitas. Claro que vamos. E assim, fica uma coisa muito forte aqui, né? Imagem é posicionamento. Total. Ah, então, isso é muito forte. E super agradeço você ter dividido um pouquinho dessa querida, história. Nossa, obrigada. Que Se puder história mudar alguma coisa com na vida de vocês. certeza. E assim, eu acho que também, né, para grandes empresários pensarem um pouquinho em como devolver Nossa, para o isso. universo. Então, o caos é um instrumento que Sim. pode ajudar. Muito. Então, Flávia, muito orgulho da Obrigada, sua história, querida. da sua trajetória. E você só está no início, tá? Que bom. Eu espero. Obrigada. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, Até. gente.